conversou sobre filtros passa baixa e filtros passa alta, e esses filtros, eles fazem parte de circuitos de condicionamento de sinais, né? Então, sempre quando tu trabalhar com uma instrumentação, com um circuito que precise alterar uma informação, ou tu condicionar, né, ah, arrumar um sinal, digamos assim, para te poder fazer uma leitura de uma informação, filtros vão estar lá. E a gente viu, tentou ver nas últimas aulas, filtros de primeira ordem, né? Basicamente, o que eu tentei mostrar para vocês foi alguma topologia, né? A resposta padrão primeiro, alguma topologia que tentava se aproximar das respostas padrão e projeto e simulação, tá? Então, a mesma coisa a gente vai fazer agora, só que para filtros de maior ordem, tá? O que acontece? Aqui tem uma comparação, o que é uma comparação entre uma resposta padrão de um filtro de primeira ordem e um filtro de segunda ordem. Aqui é um filtro passa baixa, tá? E daí a gente tinha lá, como na definição dos tipos de resposta, a gente tinha o que era uma resposta ideal, né? Então aqui nessa imagem tá o pontilhado para vocês. Deixa eu mudar meu jeito de compartilhar aqui para vocês enxergarem o meu mouse aqui, ó. Tá. Então aqui, ó, em pontilhado, a gente tem a resposta, o que seria o padrão, o ideal, né? O que a gente queria alcançar com qualquer filtro, né? Chega na frequência de corte, automaticamente aquele ganho teria que cair, né? Para atenuar o sinal. Mas a gente sabe que não é bem assim. E daí a gente viu que, na real, existem circuitos que tentam se aproximar dessa resposta ideal, né? Existem vários circuitos que tentam aproximar a resposta do ganho, em função da frequência, dessa resposta ideal, que é o pontilhado, tá? E os filtros de primeira ordem, eles têm essa aproximação que a gente está vendo aqui, certo? Existe o que a gente tinha definido lá no início quando a gente falou a primeira vez em filtros, existe uma banda chamada banda de transição, né? Lembra que aqui, onde acontece a passagem, onde tem o ganho bem definido, né? Que a gente define por projeto, essa aqui a gente chama de banda passante, certo? E essa banda onde ele atenua o sinal, a gente chama de stop band, ou a banda de bloqueio, né? E assim vai. Entre essas duas bandas aqui, passante de bloqueio, a gente tem uma chamada banda de transição, né, que é o que o ganho não está nem aqui no ganho definido em projeto, nem bloqueando completamente o sinal. E essa banda de transição aqui, né, uma banda de transição, idealmente, né, a linha pontilhada, ela não tem essa banda de transição, essa banda de transição é ínfima. E daí existem diferentes circuitos que tentam aproximar essa resposta da resposta ideal. Então, tu pega, por exemplo, o filtro de primeira ordem, ele vai ter sempre esse jeitão aqui, ó, essa linha azul. Ele sempre vai ter uma banda de transição entre a banda passante e a banda de bloqueio um pouco larga, né? Até por causa disso que a gente tinha aquela definição, né, que tinha que definir a frequência de corte acima da frequência que tu queria deixar passar, porque a banda de transição dele era muito grande. Então ele já começa a atenuar muito antes da frequência de corte e ele não atenua completamente bem depois da frequência de corte. Ele demora, digamos assim, ele demora, né? Como se isso aqui estivesse no tempo. Mas ele ainda vai, ele tem uma banda de transição aqui muito larga, é como se ele demorasse para atenuar as frequências maiores, né? Então essa linha azul tem uma banda de transição muito larga comparando com a resposta ideal, tá? E para tentar melhorar isso, para tentar reduzir essa banda de transição e aproximar a resposta do ganho cada vez mais da resposta ideal, que é a resposta pontilhada, existem outras técnicas. E uma dessas é aumentar a ordem do filtro, é aumentar o número de elementos reativos. E conforme tu aumenta a ordem do filtro, tu começa a ter respostas mais próximas da resposta ideal. Então, olha aqui, ó, essa linha verde é a resposta de segunda ordem, um filtro de segunda ordem, certo? E observa que a banda de transição dele é muito menor, ela começa aqui e a gente pode dizer que, se a gente disse que terminava lá, pode dizer que aqui assim, mais ou menos, já termina a banda de transição de segunda ordem, né? Porque ele, ó, ele tem a transição entre a banda passante e a banda de bloqueio é muito mais estreita, certo?
É como se tu pegasse a curva e ajeitasse, puxasse a curva do ganho mais para os vértices da curva ideal, né? É como se tu pegasse essa azulzinha aqui, ó, e puxasse em direção à resposta ideal, né? Quanto maior a ordem do filtro, mais próxima da resposta ideal fica, tá? Lembrando que é interessante tu usar um filtro de maior ordem quando tu quer respostas mais precisas em torno da frequência de corte, tá? Tu quer que ele atenue muito mais próximo da frequência de corte, certo? Então, geralmente quando a gente tem que sintonizar numa frequência, né? Digamos que a tua frequência de interesse, ela é muito próxima daquelas frequências que tu quer atenuar. Quando a frequência de interesse é muito próximo de uma frequência que tu quer atenuar, a gente usa filtros de maior ordem, né? Porque daí essa banda de transição é bem estreita. Aqui tem uma comparação, né, com o ganho em valor absoluto, tá? Mas isso aqui, como eu estava falando antes para vocês, geralmente a gente não representa com ganho absoluto. Assim é interessante para enxergar o comportamento, mas geralmente a gente representa esse ganho aqui na real em dB, né? Então, aquilo que eu vinha falando para vocês. Lembrando, né, que esse eixo aqui, agora o Y é o ganho em dB, e ganho em dB é basicamente 20 log do ganho em valor absoluto, tá? Essa representação em dB a gente usa para quando tem variações muito grandes, né? Quando varia muito os valores, então a gente usa uma representação em dB que fica mais visual os gráficos, tá? Olha aqui como é que fica essa representação em dB, né? Então a gente tem aqui o ganho em dB na banda passante, porque a gente está falando nesse exemplo genérico aqui, um filtro passa baixas, tá? E a resposta ideal de um filtro que a gente espera, que antes era pontilhada, que está pontilhada de novo, ó, é um filtro de primeira ordem, um fio de primeira ordem, um fio de segunda ordem, certo? O que que a gente tem aqui, ó? Observa que a frequência de corte para os dois filtros é a mesma. Tá vendo aqui, ó? Que exatamente na frequência de corte, onde é definida a frequência de corte, as duas curvas se cruzam, ó, tá? Lembra onde é que a gente mede a frequência de corte? A frequência de corte a gente mede. Deixa eu apagar isso aqui. A frequência de corte, a gente mede quando o ganho é igual ao ganho da banda passante menos 3 dB, tá? A gente mede a frequência de corte quando o ganho é igual ao ganho da banda passante menos 3 dB. Então, não importa a ordem do filtro, o ganho vai estar sempre aqui. A frequência de corte vai estar sempre no ganho menos 3 dB. Então, por exemplo, aqui a gente tem um decaimento de 3 dB nessa curva, certo? Então, os dois filtros são para a mesma frequência de corte. E olha o que a gente tem. O filtro de segunda ordem, ele atenua, o ganho dele é inferior ao ganho do de primeira ordem na banda de bloqueio, né? Depois da frequência de corte, a gente está na banda de bloqueio. Olha que ele atenua, o de segunda ordem atenua muito mais que o de primeira ordem. E essa atenuação, né, o de primeira ordem, ele atenua 20 dBs por década, ou seja, cada década que a gente andar aqui na frequência, ele teve um decaimento de 20 dB, é a inclinação dessa curva aqui, e o de segunda ordem, ele tem o dobro, é 40 dB por década, ou seja, quase cada década que tu anda na frequência aqui, para cada década no sinal, ele atenua 40 dBs na amplitude do sinal. Então, ele atenua o dobro do filtro de primeira ordem, mas a gente consegue manter a mesma frequência de corte, tá? Então aqui é para vocês compararem basicamente o que é a ideia de tu utilizar filtros de maior ordem, tá? Para te aproximar a resposta do filtro da resposta ideal, né? Lembrando, ó, a resposta ideal seria aquele quadradinho, então tu aumenta a ordem para ir aproximando essas curvas da resposta ideal. Se a gente analisa em dB, né, basicamente eles têm a mesma frequência de corte, e o que tu tem que saber é que esses filtros, eles atenuam 20 dB para cada ordem do sistema, né? Então, se o meu sistema é de primeira ordem, se meu filtro é de primeira ordem, ele vai atenuar 20 dB a cada década de frequência. Já o de segunda ordem, 40 dB por cada década. Terceira ordem, 60 dB. E assim vai. Se a gente fizer o paralelo com o que a gente via lá em dispositivos 2, né, que eu disse para vocês que o amplificador com transistor ele se comportava como se fosse um filtro passa-banda,
Lembra que a gente calculava 3 frequências de corte inferior, por exemplo, que era para cada um dos capacitores de desacoplamento, tu tinha a frequência de corte do capacitor de entrada, do capacitor de saída e do capacitor de emissor. Então, nas frequências muito baixas, menor que a menor dessas três, ele tem uma atenuação de 60 dB, né? Então, tu quase nem tinha sinal na saída em frequências muito baixas, tá? Beleza. Lembra disso aqui? Lembra da atenuação? Lembra da frequência de corte? Cada ordem, menos 20 dB por década, tá bom? O que mais? Tá, isso aqui é isso aqui. Existe em função de como que tu pode aproximar, lembrando, né? A ideia é tu aproximar a resposta do filtro, o gráfico do ganho do filtro, cada vez mais dessa linha pontilhada. Essa é a ideia. Daí tu tem um filtro mais próximo do filtro ideal, tá? Essa é a ideia. E para fazer isso, existem diferentes técnicas, tá? Existem muitas técnicas. E essas técnicas, elas são agrupadas por tipos de resposta, tá? Então, isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, tu consegue sintetizar diferentes tipos de resposta, tanto com filtros passivos, filtros digitais, filtros ativos, tu consegue ter diferentes tipos de respostas de filtros, tá? Essa que eu estou mostrando aqui para vocês são duas respostas que a gente chama do tipo Butterworth, tá? Do tipo Butterworth. A gente já vai ver as outras agora, mas é importante vocês lembram esse nome, tá? Porque é o tipo de resposta. Existem outros tipos de respostas, tá? Então, por exemplo, ó, o Butterworth, que é esse tipo padrão de resposta aqui que a gente tem, ele não é tão bom na banda de transição, né? Então, aqui, ó, perto da frequência de corte, ele não é tão próximo da frequência de corte, mas ele consegue garantir um ganho estável na banda passante, tá? Essa é a característica do Butterworth, que é esse tipo de resposta. Mas outra aproximação da resposta ideal, né? A resposta ideal é essa pontilhada. Outro tipo de resposta é tipo Chebyshev, tá? É um tipo de resposta que tu pode ter de filtros, tá? Diferentes filtros podem ter essas ambas respostas. Ele posso programar, eu posso projetar um filtro para ter uma resposta Butterworth ou resposta Chebyshev. E essa resposta Chebyshev, ela tem uma característica muito interessante, que próximo da frequência de corte, ele varia o ganho mais próximo do ideal. Então, olha aqui, ó, que em torno da frequência de corte, tu tem uma aproximação bem melhor da resposta ideal do que o Butterworth, tá? Enquanto o Butterworth tem uma banda bem larga aqui na banda de transição, ó, a banda de transição, que é a variação da passante para desbloqueio, é bem larga. Já na resposta Chebyshev, não, essa resposta é rápida, né? Tu tem um declínio bem rápido do ganho, né? Então a transição da banda passante para a banda de bloqueio é mais próxima da resposta ideal, tá? Só que por consequência disso, né, é aquela ideia do cobertor curto, né? Tu melhora de um lado e piora do outro. Por consequência de tu melhorar a resposta na banda passante, na banda de transição aqui, ó, acontece que na banda passante tem variações do ganho. Então, aquela característica que tu tem no Butterworth, que é ganho contínuo na banda passante, tu não tem no Chebyshev. Tu tem oscilações no ganho na banda passante. O que significa isso? Que ele não vai dar o mesmo ganho para todas as frequências na banda passante, né? Ele vai mudar um pouquinho o ganho ali, ele vai vai variar um pouco. Mas tu consegue uma transição bem mais íngreme entre a banda passante e a banda de bloqueio, tá? Então, esse é outro tipo de resposta, que é Chebyshev. Butterworth, tu tem uma banda de transição larga, mas tu tem o ganho bem estabelecido na banda passante. Chebyshev, tu tem uma transição curta, uma banda de transição curta, melhora a resposta na banda de transição, mas coloca essa variação do ganho na banda passante. Esse é o chamado Chebyshev do tipo 1, tá? Existem outras variações, que é o Chebyshev do tipo 2, que tu faz uma manipulação lá, que em vez de tu ter o ganho variando na banda passante, ele joga na banda de bloqueio essa variação, tá? Tu tem ainda uma resposta melhor perto da banda de transição, né? Perto da frequência de corte, a transição ainda é melhor que a da Butterworth, só que a ondulação
que tu tinha na banda passante aqui, agora ela foi para a banda de bloqueio, tá? Existe outro tipo, que é o tipo elíptico, tá? Esse filtro elíptico, geralmente ele é utilizado em técnicas digitais, se eu não me engano, mas tem como usar ele de forma analógica também, tá? Quando eu digo assim, um filtro digital, isso aí é a equação dele que é implementada, né, dentro de um microcontrolador, por exemplo. Depois que tu fez a amostragem, depois que tu jogou a medida para dentro de um vetor, dentro de um microcontrolador, tu aplica a equação desse filtro naqueles dados. Isso é fazer um filtro digital, tá? Mas existem técnicas de filtro analógico dele também. O filtro elíptico, ele tem uma banda de transição quase que idêntica ao filtro ideal. Olha aqui, ó, o filtro elíptico, ele é quase que ideal na transição. Então, ele vai cortar ali naquela frequência. Exatamente na frequência de projeto, ele vai atorar ali o teu filtro e tu não vai ter banda de transição. Só que, consequência é que o teu ganho, tu não consegue definir o ganho estável nem na banda passante e nem na banda de bloqueio. Então, tu vai ter variações do ganho aqui e tu vai ter variações do ganho aqui, tá? Mas, por consequência, isso é consequência de tu melhorar a resposta na banda de transição, tá? Então, é aquela coisa, né? Tu precisa cortar numa frequência, a frequência que tu quer ignorar tá muito próximo da frequência que tu quer deixar passar, né? Por exemplo, 100 Hz e 200 Hz. Tu quer passar 100 Hz e quer bloquear 200, são frequências muito próximas, certo? Se são frequências muito próximas, tu tem que projetar um filtro que tenha uma banda de transição muito estreita, né, para poder ignorar uma que está na frente e deixar passar a que está antes, bem pertinho as duas. Mas daí tu diz assim, não, mas eu quero que o ganho da minha banda passante seja sempre o mesmo, eu não posso ter variações do meu ganho na banda passante independente da frequência. Ah, então tu vai ter que ir para uma resposta do tipo Butterworth, vai ter que aguentar essa banda de transição um pouco maior. Ah, mas daí tu, não, mas eu quero uma banda de transição curta e não me importo com o ganho na banda passante. Ah, então usa um Chebyshev, tá? Isso aqui, pessoal, isso aqui são tipos de resposta, tá? O mesmo filtro pode ter uma resposta Butterworth ou uma resposta Chebyshev. Tu que projeta ele para ter o tipo de resposta que tu quer. O que vai definir o tipo de resposta que tu quer? Essa característica que eu falei. Como é que é a resposta em torno da frequência de corte? Tu te importa que a banda de transição seja grande? Não, não me importa. Ah, então usa um Butterworth. Não, eu me importo, a banda de transição tem que ser baixa, então usa um Chebyshev. Basicamente isso, tá? Existem outros tipos de resposta, tá? Existem outras variações ainda, que daí são para filtros de maior ordem, tá? Esses aqui são basicamente os de segunda ordem, tá? Se eu não me engano, o elíptico ainda é de maior ordem já, tá? Mas, quando a gente fala de filtros de segunda ordem, o que a gente vai conversar aqui é basicamente esses dois tipos de resposta aqui, ó. Resposta Butterworth e resposta Chebyshev, tá? A gente vai trabalhar basicamente com esses dois, que são os mais comuns para filtro de segunda ordem, tá? Que é o que a gente vai falar hoje. Tá entendido que isso aqui é o tipo de resposta. O tipo de resposta que é uma aproximação da resposta ideal. Conforme tu aumenta a ordem do filtro, tu consegue sintetizar, tu tem mais possibilidades, tá? E uma dessas possibilidades é os tipos de resposta, tá bom? Lembra disso aqui. O que é uma resposta Butterworth? O que é uma resposta Chebyshev, tá? Aonde que um é melhor que o outro, tá? Basicamente isso tu tem que lembrar. Aqui tem uma comparação entre a resposta Butterworth e a resposta Chebyshev para a mesma frequência de corte, tá? Então, olha aqui, ó, o pontilhado é a nossa resposta ideal, tá? Beleza, até aí tudo bem. A resposta em azul é a resposta Butterworth, que é o que a gente vem trabalhando até agora, tá? Esse tipo de resposta aqui em azul é a Butterworth, tá bom? Olha a resposta verde, por exemplo, ó. Lembra que o Chebyshev, ó, deixa eu voltar um slide aqui, ó. Lembra que o Chebyshev, ó, ele tem ondulações no ganho na banda passante, certo? Essa ondulação de ganho aqui, ó, esse tamanho de ondulação aqui, ó, o quanto que ele vai ondular, isso aqui existe um nome que se chama PR, tá? É Ripple de alguma coisa, eu não lembro o que que é o P direitinho, tá? Mas ele se chama PR. O que que é esse PR? É o quanto que tu deixa que ele oscile na banda passante.
é o quanto que tu deixa que ele vai oscilar. Tu vai definir, ele pode oscilar bastante ou não, ele tem que oscilar bem pouquinho. Então, se tu tem que oscilar bem pouquinho, tu vai definir um PR pequeno, por exemplo, 0,1 dB, tá? Não, mas tu diz, não tem importância que ele oscile, ele pode oscilar bastante. Então vamos definir aqui, sei lá, 3 dB, tá? É tu que define, isso aqui é uma variável de projeto, é tu que diz quanto que tu deixa que o filtro com resposta do tipo Chebyshev oscile. E daí foi isso que eu fiz aqui, ó, eu peguei a Butterworth comum, né, um filtro de segunda ordem Butterworth, que é a azulzinha, e daí eu projetei o filtro para dois valores de PR, tá? O Chebyshev para 0,5 e o Chebyshev para 2 dB, tá? Olha, compara o que muda a resposta de cada um deles, né? Olha que na frequência de corte, tá aqui, ó, na frequência de corte, o Butterworth, que é o azul, já tem aquela resposta padrão que a gente conhece, né? Uma larga faixa de transição aqui, ó, em torno da banda passante. Já os filtros do tipo Chebyshev, olha aqui, ó, o verde e o rosa, a banda passante deles começa aqui, ó, lá na frequência de corte. Então eles têm uma banda passante bem menor que a banda azul, ó. A azul vai daqui, né, mais ou menos, até aqui. Né? Tu tem basicamente essa largura aqui de banda de transição para o filtro Butterworth. Já o Chebyshev, ele começa lá na frequência de corte, lá que ele começa a atenuar o teu ganho, certo? Então a banda de transição é bem menor que a do Butterworth, certo? Só que por consequência disso, tu assumiu ripples, variações no ganho aqui na banda passante, né? Lembrando que aqui é a nossa banda passante. Olha que o ganho ele vai sofrer uma variação em torno da frequência de corte, né? Como esse aqui é um filtro de segunda ordem, aquela variação é basicamente só um pico que vai ter. Conforme a gente aumenta a ordem, tu vai ter mais variações aqui, né? Nessa banda passante. E assim vai. Olha que a comparação entre o Chebyshev com PR2 e o Chebyshev com PR05. Olha que o 0,5, que é o verde, ele teve um declínio não tão bom comparando com o rosa perto da frequência de corte. Ó, ele ficou mais afastado, ele teve uma variação maior que o rosa. Então o rosa tu teve mais próximo da resposta ideal do que o verde. PR2, tu aproxima a tua resposta da resposta ideal. Ou seja, quanto maior tu assumir a ondulação aqui na banda passante, mais próximo da resposta ideal vai ser, tá? Se tu olhar aqui, ó, é como se tu pegasse a curva vermelha ali, né, e empurrasse ela contra a frequência de corte. O que acontece quando tu empurra ela contra a frequência de corte? Ele aproxima aqui da frequência de corte, a linha vermelha, mas ele põe mais ondulações aqui na banda passante, tá? Tenta imaginar isso, que tu tá brincando com aquela linha vermelha ali, tu tá tentando deixar ela mais próxima da frequência de corte. Quando tu faz isso, tu melhora a resposta na frequência de corte, mas tu piora na banda passante, certo? Vocês estão fazendo controle 1 já, eu não lembro se vocês já falaram isso. Se tu pensar, isso aqui é a mesma ideia de tu melhorar a resposta de... Se tu pensar, isso é a mesma ideia de tu melhorar a resposta de controladores. Tá? Se tu pensa assim, ó, tu tem lá, tu quer melhorar a resposta de um controlador. Tu tem, por exemplo, um controlador proporcional integral, ou um proporcional integral derivativo, né, um PID. Tu melhora a resposta transiente dele, ou seja, ele vai alcançar a referência mais rápido, mas por consequência disso, tu vai ter perturbações, tu vai ter overshoot em torno da referência, tá? É como se tu melhorasse a resposta para alcançar a referência, né? Diminui o tempo de resposta, não lembro se isso tem um nome bem específico, mas ele alcança a referência mais rápido, o teu controlador alcança a referência mais rápido, e quanto mais rápido tu quer que ele alcance a referência, mais overshoot tu vai ter, mais ondulações em torno da referência tu vai ter, tá? Então é a mesma ideia, tá? É assim, ó, é tudo o mesmo conceito. O que é aproximar a nossa referência? É aproximar dessa linha pontilhada. Se eu puxo a linha do meu ganho do filtro mais próximo da resposta ideal, eu aumento as perturbações aqui na minha banda passante, tá? É como se fosse a ideia lá
dos controladores, tá? Não sei se vocês conseguiram fazer esse paralelo, mas essa é a ideia, tá certo? Beleza, até aqui o que a gente conversou? O que eu falei para vocês até aqui? Do tipo de resposta que os filtros de maior ordem podem ter, tá? Filtros de segunda ordem, a gente não falou de estrutura ainda, né? Mas filtros de maior ordem, elas podem ter respostas do tipo Butterworth, Chebyshev, elíptico e assim vai. A gente vai conversar sobre duas delas, que é a Butterworth e a Chebyshev. O que diferencia uma resposta da outra? O Butterworth é melhor na banda passante e pior na banda de transição. O Chebyshev, ele é melhor na transição e pior na passante, tá? O Chebyshev ainda tu pode dizer o quão pior ele vai ser na passante em detrimento da banda de transição. Ou seja, quanto mais rápido tu quer que ele seja, quanto mais próximo da resposta ideal em torno da frequência de corte, pior a resposta dele na banda passante. O que é pior na banda passante para o Chebyshev? Mais ondulações na passante, tá? Resumindo, é isso que a gente conversou até aqui, tá? Mas quem é que nos dá esse tipo de resposta? Agora a ideia é, quais são os circuitos que vão nos dar esses tipos de respostas? Aí é a próxima parte aqui. E isso aí eu vou tirar desse livro aqui, né, que eu já tinha comentado para vocês, e eu coloquei o link aqui no slide para vocês baixarem ele, tá? Ele tá lá no Drive, vocês baixem ele, tá? Basicamente o que a gente vai seguir, que eu vou adotar aqui, é as metodologias de projeto desse livro aqui, tá? Do Pertence. Como que ele divide isso, tá? Ele divide em basicamente dois tipos de filtro, tá? A gente falou que aquelas respostas anteriores, a gente vai analisar respostas do tipo Butterworth e Chebyshev. Quem é que é capaz de nos dar essas respostas? Basicamente, dois tipos de circuitos. Circuitos com múltipla realimentação e circuitos do tipo Sallen-Key, tá? Os Sallen-Keys ainda são chamados, que como o autor chama, de fontes de tensão controlada por tensão, tá? Mas então a gente vai analisar dois tipos de circuito, que é o tipo de múltipla realimentação, MFB, Multiple Feedback, e estruturas do tipo Sallen-Key, tá? Qualquer uma dessas estruturas aqui, elas podem nos dar uma resposta do tipo Butterworth ou uma resposta do tipo Chebyshev, tá? Esse aqui também, ele pode dar uma resposta do tipo Butterworth ou uma resposta do tipo Chebyshev, tá? Qualquer um dos dois pode nos dar. O que vai mudar se eu quero uma resposta ou outra é tu que define, né? Se eu quero Butterworth, é que define em função das tuas necessidades. Se eu quero Chebyshev, beleza. E o que vai mudar de um para o outro é a metodologia de projeto, tá? Como que eu calculo cada um dos componentes. Como é que funciona isso? Ah, eu quero um filtro de segunda ordem de resposta Butterworth. Então eu vou lá e calculo os componentes desse circuito aqui para me dar uma resposta Butterworth. Ah, não, eu quero Chebyshev. Então eu calculo, eu mudo a rotina de projeto, tá? Basicamente isso. E ainda dentro do Chebyshev a gente pode calcular ele para diferentes PRs, né? PRs maiores, PRs menores, tá? E o que vai definir isso é o teu projeto, né? Tu assume, tu quer melhor resposta na frequência de corte ou tu quer melhor resposta na banda passante, tá? Basicamente isso. Então essas são as duas estruturas que a gente vai projetar, estruturas do tipo múltipla realimentação e estrutura do tipo Sallen-Key. Cada uma dessas estruturas, elas podem nos dar uma resposta do tipo Butterworth ou Chebyshev, tá? E como que eu projeto isso, daí a gente vai adotar a metodologia do livro ali, tá? Daí eu anotei aqui aonde que tá. Lembrando, esse aqui, ó, é passa baixas, tá? A gente vai ver a mesma coisa pro passa alta, mas aqui, ó, onde que tá o projeto desse cara, tá? Deixa eu vir aqui e mostrar no PDF para vocês como é que é isso. Então aqui, se eu olhar, tá, o livro ele tem uma primeira parte que é só sobre tudo que a gente viu no início da disciplina, né, sobre circuitos com APIOP e tal, mas vamos lá para a segunda parte do livro, que é a parte que ele fala de projetos, tá? Então aqui, ó. Então, um projeto de um filtro passa-baixa de segunda ordem em múltipla realimentação, tá? Então, a estrutura, múltipla realimentação. A estrutura é essa aqui,
que eu botei lá para vocês, tá certo? Ele faz o equacionamento do circuito aqui, beleza, que é as equações que a gente vai usar para o projeto. E daí olha um detalhe aqui bem importante, ó. Olha que essas equações aqui, ó, por exemplo, o cálculo do R2, ele depende de uma constante chamada A, e o cálculo do R3 depende, e do B também aqui, ó. E o 3 depende do valor desse B também, ó, tá? E o que que é esse A e esse B? É o que vai diferenciar se tu quer uma resposta do tipo Butterworth ou Chebyshev, tá? Então as equações são as mesmas, o que muda é o valor dessas constantes aqui. Então ele diz aqui se tu vai usar valores das tabelas 8.1 e 8.2 para calcular, tá? Basicamente, se tu quer o Butterworth, o A e o B tem um valor. Se tu quer Chebyshev, o A e o B tem outro valor, tá? Basicamente é isso que significa. E para calcular, a gente vai usar essa tabelinha aqui, tá? Que é o que ele te dá a receitinha de bolo, né? Aquilo que a gente estava vendo nos outros, tá? Então, a gente vai definir o ganho, vai definir a frequência de corte, tá? E a gente vai escolher, tu quer resposta Chebyshev ou Butterworth. Daí vai definir a partir do 13 e do 4 os valores de A e B. A gente vai fazer um exemplo de projeto, tá? Calcula os componentes de acordo com aquelas equações ali e depois ele ainda diz para implementar, tá? Como é que tu faz. Mas tá aqui as equações que a gente vai usar. Deixa eu voltar aqui. Então, lembrando, a gente vai ver estruturas, múltipla realimentação e Salenki. Qualquer uma dessas estruturas podem ter dar uma resposta Butterworth e Chebyshev, tá? Como que tu faz para mudar? Mudando o valor daquelas constantes lá. Então aqui, filtros passa baixa de segunda ordem, tá? Dados aqui nas páginas. E filtros passa alta de segunda ordem também, tá? Tem lá tudo descritinho. Eu vou fazer um exemplo de projeto aqui com vocês para mostrar como que utiliza aquelas equações ali, tá? Como que segue o passo a passo que ele mostrou lá, tá bom? Até aqui, vocês entenderam a ideia que eu quis trazer para vocês? Nenhuma dúvida disso que eu mostrei? Tranquilinhos. Tá bom. Então, assim, ó. Esse exemplo aqui, tá? A ideia é projetar um filtro passa baixa de segunda ordem, tá? Em estrutura MFB, né? Em múltipla realimentação. Então, a estrutura que a gente vai usar MFB, estrutura em múltipla realimentação, com uma resposta do tipo Butterworth, tá? Então, eu quero uma resposta Butterworth, tá? Multiple feedback, Butterworth, e para esses valores aqui, frequência de corte de 10K e ganho na banda passante igual a 10, tá? Então, daqui eu ainda tenho que eu quero uma frequência de corte igual a 10 kHz e um ganho na banda passante igual a 10, tá? Então, esses são os valores, tá? Como é que a gente faz? Agora eu vou ficar dando Alt Tab aqui. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, vamos lá no quadro que ele diz como que a gente projeta. Então, a primeira coisa, o 1, tá? Definir o valor do K. Ele chama aqui K, tá? Mas eu tô chamando com vocês de G, tá? Esse aqui é o ganho da banda passante. Primeira coisa, 1 é o ganho da banda passante. O K é o ganho da banda passante. Então, a gente já tem, né? Tá aqui, é o G ali. Tá definido já. Beleza, ponto 1, check, tá? Ponto 2, definir a frequência de corte. Definimos. Tá aqui, ó, 10K também. Beleza, definida a frequência de corte. Ponto 3, definir o valor de PR se tu for fazer uma resposta Chebyshev. Bom, a gente não vai fazer Chebyshev, então esse 3 não cabe no nosso projeto. A gente vai fazer Butterworth, tá? 4, determinar os parâmetros de A e B de acordo com a resposta, tá? Então agora, dependendo disso aqui, ó, a gente vai definir o valor do A e do B. A gente vai definir uma resposta Butterworth. Quanto que vale o A e o B? Lembra que eu mostrei as equações para vocês? Tá? Que elas dependem de A e B. Então eu vou olhar aqui, ó. Vou voltar aqui onde eu tinha marcado, ó. A e B para a tabela 8.1 se a aproximação for do tipo Butterworth e tabela 8.2 se for do tipo Chebyshev. Então, A e B a gente vai fazer do resposta do tipo Butterworth. Então, é na tabela 8.1. Então, vamos procurar essa tabela 8.1. Cadê ela? Não lembro se eu destaquei ela.
Mais para baixo, mais para baixo. Aqui, ó. Tabela 8.1 e tabela 8.2, tá? Tabela 8.1. Tá aqui a guria, ó. Parâmetros de A e B para filtros do tipo Butterworth, tá? E eles vão até a oitava ordem, mas a gente vai trabalhar em segunda ordem, né, ó. A gente quer um filtro de segunda ordem, então a gente quer um filtro de segunda ordem do tipo com resposta do tipo Butterworth, tá? Então, olha, na tabela 8.1, tá? Vou botar aqui, ó, 8.1, tá? Pela tabela 8.1, a gente tira aqui o valor do A 1,41, 42, 14 e o B igual a 1. Se tu for projetar um Butterworth de segunda ordem, sempre vão ser esses valores aqui, tá? Então vou colocar lá, ó, 1,41, 42, 14. E o B é igual a 1, tá? Essas são as nossas duas constantes. Beleza, fiz o passo 3 da nossa tabelinha lá. Definir A e B de acordo com o tipo de resposta que eu quero. Tá aqui, ó. Passo 4. Definir A e B. Agora vem esse detalhezinho aqui, ó. Que é um dos grandes passos do porquê que eu estou fazendo junto com vocês esse aqui primeiro, ó. Esse 5 aqui, ó, ele determina o valor da capacitância por essa aproximação aqui, ó, que é 10 sobre a frequência de corte, valor comercial, né, ou não precisa também, para nosso caso, que nós só vamos fazer simulação, não precisa pegar comercial, mas enfim, 10 pela frequência de corte em microfarads, tá? Como é que faz isso? Agora tu vai calcular C2 igual a 10 dividido pela frequência de corte. E essa resposta aqui em microfarads, tá? Então, por exemplo, ó, vamos usar os nossos dados de projeto aqui de como que isso muda para nós, né? Então, o nosso C2 vai ser igual a 10 dividido pela frequência de corte. Nossa frequência de corte é 10 kHz, então, dividido por 10K. Isso aqui em microfarads, tá? 10 por 10K, né, C2, então, vai ser igual a 10 por 10K dá 1 mili, né? 1 vezes 10 na menos 3. Então, é 1 vezes 10 na menos 3 microfarads, certo? A equação, essa divisão aqui em microfarads, tá? Não é a unidade dele mesmo, tá? Não é só o menos 3 farads, é isso aqui, microfarads, tá bom? Então, isso aqui dá o quê? Dá 1 nano? 100 nano? Menos 6, menos 9, 1 nano, né? Nossa, tá difícil fazer conta. Então, o C2 vai dar igual para nós 1 nanofarad, tá? Entenderam como é que começa essa aproximação aqui? Na real, isso aqui é uma aproximação que ele diz, né? Isso aqui, pessoal, é só um guia de projeto, tá? Um jeito de começar o projeto. Lembra que lá nos de primeira ordem, a gente definia um resistor para começar o projeto? Aqui ele calcula esse capacitor para começar o projeto, tá? Beleza, daí eu fiz, achei o valor do capacitor C2 aqui, agora eu volto lá nas outras equações, ó. Daí calculo o C1 pela 810, o R2 pelo 817, né? Então vou voltar lá, só mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, o C1 pela 810, ó, aqui da equação 810, ó, tá? Então o C1 vai ser por essa equação. O C2 a gente acabou de definir por aquela aproximação, 1 nanofarads. O A gente tem, o B a gente tem, que depende da resposta, a gente definiu que o A é 1, 41, 42, o B é 1, o K é o teu ganho, que nesse caso aqui é 10, mais 1, tá? Então o C1 a gente acha a partir dessa equação e os outros resistores a partir das outras, tá bom? Só que, claro, eu não vou, olha o tamanho disso aqui, ó, 8,7, tá? Não vou ficar resolvendo isso aqui na mão com vocês, tá bom? Então, eu já joguei aqui numa tabelinha para a gente calcular isso aí, tá? Então, observa aqui, ó, o que que eu fiz aqui, tá? Filtro passa baixa de segunda ordem, tá bom? Resposta, estrutura múltiplo feedback, resposta do tipo Butterworth, tá?
Em amarelo aqui é ter os dados de entrada, ó, o ganho, a frequência de corte, o valor do A e do B que a gente pega lá da tabela, e o valor do capacitor lá, ó, C2, tá? Em microfarads. Então ele vai fazer a divisão aqui, ó. Vai fazer a divisão entre 10 pela tua frequência de corte, que é aquilo que eu acabei de botar ali no slide, em microfarads. Daí eu só reescrevi aqui embaixo, eu multipliquei por 10 na menos 6 de novo, para me dar a resposta em farads, tá? Só isso. E daí calculei os outros componentes aqui, eu implementei aquelas equações aqui no Excel, tá? Só porque aquelas equações são chatinhas ali de ficar refazendo toda hora, tá? Daí eu só botei elas aqui. Então, em função disso, eu calculei o filtro. Aqui estão as respostas desse filtro, né? Um nano e esses resistores aqui. Vou jogar eles no P-Sim. Daí eu fiz isso, ó, tá aqui. Deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui está o nosso filtro, ó. Então, o capacitor C2 aqui deu 1 nano, tá? E daí o cálculo dos outros componentes ali que ele me retornou. Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar. Aqui, ó, presta atenção que essa equação aqui, ele te dá um valor que tem um valor máximo, ó. Tu tem que escolher um C1 menor que essa equação, tá? Que foi o que eu fiz lá naquela tabelinha. Tá aqui, ó. Ó, ele calcula por aquela equação, e daí eu venho aqui e defino na força bruta quanto que vai ser o capacitor, que deu 40 pico, tá? Eu botei aqui todos esses componentes da tabela, parari, parará, show de bola, e deixa eu ver uma coisa aqui, daí eu botar simular esse cara. Tá aí, ó, tá? Então, tá aqui a resposta do nosso filtro, e a gente tem que vir aqui e tem que validar esse filtro da mesma forma que a gente estava validando os de primeira ordem, né? Então, primeira coisa, ganho na banda passante, tá? Vou botar o cursor aqui, na banda passante, né? O nosso filtro é para ser um filtro, é um filtro de segunda ordem, passa baixas, com frequência de corte em 10K e ganho na banda passante 10, tá? Então aqui, na banda passante, 20 dB. Beleza, os 10 que a gente tinha definido. Beleza. Passa baixa e agora tem que validar a frequência de corte. Lembra que a frequência de corte está onde o ganho decai 3 dB do ganho na banda passante. Ganho na banda passante, 20. Então eu tenho que arrastar esse cursor aqui até onde ele cair a 17. Então está em 19, 18, 17.5, 17 aqui, um pouquinho, aqui ó, 19.99999, tá? 99.5, tá? 9.95 kHz, certo? 9.95 kHz. Bem próximo dos 10K que a gente tinha definido lá. Então tá batendo a frequência de corte, tá batendo o ganho na banda passante. Beleza, show de bola, tá? Junto com isso aqui, eu ainda quero mostrar para vocês, ó, eu botei aqui embaixo, o de primeira ordem para a mesma frequência de corte. O de primeira ordem a gente já aprendeu a projetar, você já tem a receitinha lá. Daí eu botei ele aqui, calculei ele para a mesma frequência de corte. Deixa eu colocar ele na simulação aqui também. Bom, simula. Só para comparar essas duas respostas, tá bom? Então V5 aqui. Peraí que eu peguei o errado, peguei a fase. Burro. Aqui, ó. Observa a grande diferença, ó. Em vermelho, a gente tem a resposta de segunda ordem. Em azul, a gente tem a resposta de primeira ordem. Então, olha aqui na banda passante, aqui, ó, continua os 20 dB para os dois. Frequência de corte continua a mesma para os dois aqui, ó. Estão se cruzando as duas. Só que o de segunda ordem, ele atenua muito mais o ganho para maiores frequências do que o filtro de primeira ordem. E esse muito mais é aqueles 40 dB por década. Significa que a cada década que eu andar aqui para a direita, esse filtro diminuiu 20 dB na minha amplitude. Tá? A gente ainda pode ver isso aqui, ó, por exemplo, ó, aqui até aqui é uma década. Ó. Isso aqui é uma década, certo?
Olha aqui no vermelho, tu tá dando aqui, ó, menos 3,9 vezes 1. Tá dando menos 39, que é os menos 40, né? Vocês sabem fazer isso com os dois cursores? Tu coloca um cursor num ponto e com o botão esquerdo e com o botão direito em outro ponto. Ele vai te dar a diferença de tempo e a diferença de amplitude entre esses dois cursores, tá? No vermelho, tu teve menos 39,6, né? Os menos 40 dB. E no azul, menos 19, que é os menos 20 do primeira ordem, né? Primeira ordem em azul e o segunda ordem em vermelho, tá bom? Entendessem isso aqui? Ficou muito confuso esse jeito que eu tentei mostrar aqui para vocês? Tá, beleza. Eu só fiz um por cima, assim, porque eu não ia resolver aquelas equações no braço com vocês ali, tá? E agora, tá? Agora é com vocês, tá bom? Já que eu mostrei o caminho das pedras, agora o que que eu quero que vocês façam? Que vocês desenvolvam a tabelinha de vocês para calcular esses filtros, tá bom? Então coloquem numa tabela, tá? O projeto de cada um desses filtros, do filtro estrutura múltipla realimentação e estrutura Salenki, tá? Que é a mesma ideia desse que eu mostrei para vocês, só o que muda são as equações, tá? Então vocês vão fazer algo bem semelhante a isso que eu mostrei aqui para vocês, ó. Eu coloquei aqui, ó, filtro de segunda ordem passa baixa, tá? Multiple feedback para o Butterworth e eu escolhi dois valores de Chebyshev. Ah, deixa eu só chamar a atenção para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Ó, a gente olhou na tabela 8.1, né? Que é para a resposta do tipo Butterworth, tá? Beleza. Se eu olho na tabela 8.2, olha aqui, ó. N é a ordem do filtro. A gente vai usar filtros de ordem 2. Sempre. As estruturas que a gente está vendo é de ordem 2. E daí, para diferentes valores de PR, que é uma grandeza que tu tem que definir, certo? Tu tem diferentes valores de A e B, que é o que tu precisa para resolver aquelas equações. Para fazer ali, eu escolhi dois valores. Eu escolhi quanto que foi mesmo? Ó, PR01, que é o menor, eu acho, e PR3, né? Isso, eu peguei o primeiro e o último aqui só para ter uma ideia da diferença de resposta, tá? Então, filtros passa baixa de segunda ordem podem ser do tipo múltipla realimentação e Salenki. Cada um desses tipos tem diferentes respostas, que podem ser respostas do tipo Butterworth ou Chebyshev. A resposta Chebyshev podem ter diferentes valores de PR, tá? Então foi isso que eu coloquei, ó, filtro de segunda ordem, múltipla realimentação do tipo Butterworth, múltipla realimentação do tipo Chebyshev. E depois eu fiz a mesma coisa para o Salenki, tá? Só que eu só fiz para os passa abaixo, tá? Vocês vão ter que fazer de todos para resolver esses exercícios que eu botei aqui para vocês. Tá? Então olha aqui, ó. O que que eu coloquei aqui para vocês, tá? Isso aqui vai ser o trabalho, tá? Esqueci de dizer. Isso aqui vai ser o trabalho de filtros de vocês, tá? O que que vocês vão ter que fazer? Tabelinha no Excel e simulação de cada um desses caras aqui. Ou Excel, ou MATLAB, onde tu quiser, tá? Vai fazer, sei lá, no Paint. Não, Paint não dá, fica muito ruim. Mas o que vocês vão ter que fazer? Projetar e simular esses filtros aqui, tá? Rotininha de projeto para o passa baixa de primeira ordem, rotininha para o passa baixa de segunda ordem, tipo Butterworth em estrutura múltipla realimentação, tipo Butterworth, tipo Salenki, e assim vai, certo? E a mesma coisa para os passa altas, tá? Primeira ordem do passa alta, segunda ordem do passa alta, realimentação, múltipla realimentação do tipo resposta Butterworth, estrutura Salenki, resposta Butterworth e assim vai. Bom, só seguir aquelas estruturas ali. O que quer dizer? Ah, sim. O ganho de todos esses filtros que tu vai projetar vai ser em 10 dB na banda passante. A frequência de corte do filtro que tu vai me mostrar é composta pelos dois últimos dígitos da tua matrícula em kHz, tá? Me diz alguém a matrícula de alguém aí. Mensagens. Alguém escreve a própria matrícula aí. Tá, a minha é
309, 29, 66, tá? Então, seria, meus filtros eu projetaria para uma frequência de corte em 66 kHz, tá? A minha seria em 66 kHz. Ups, não sei escrever mais hertz. Bah, tu é 00? Não pode? Não, então tu faz para 50 kHz, tá? Daí tu faz... Tá pronto. Não, tu faz para 50K, então. Tá bom. A ideia é que fique na ordem das dezenas de K, tá? Que fique na ordem das dezenas de K. Então tu projeta para esse ganho, para tua matrícula de frequência de corte, só para ficar diferente, só para não ficar igual, tá bom? Certo? E eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Sobrepor as respostas também, tá? Então tu me apresenta todas essas respostas aqui e tu joga uma em cima da outra para ver, para comparar a resposta desses, né? Como todos vão ser para o mesmo ganho e todos vão ser para a mesma frequência de corte, vai ficar um troço nesse jeito aqui, ó. Só que com mais curvas sobrepostas, tá bom? Ajeita isso bonitinho, me manda e essa é a última avaliação de vocês. Tranquilo? Para quando? Não botei data. Vamos criar uma data aqui. O que vocês acham para... Tá, eu quero um troço bem feitinho, tá? Eu quero que vocês ponham num documento lá, ó, filtro de primeira ordem, deu essa resposta. Esses, pode me colocar, por exemplo, uma tabelinha assim, ó, esses são os dados e esse foi a simulação de primeira ordem. Segunda ordem, MFB Butterworth, deu essa resposta. Segunda ordem, Saleki Butterworth, deu essa resposta. Depois, no final, tu coloca todos juntos, um em cima do outro, para comparar, tá? Então, eu acho que dá para ficar... Acho que eu vou dar umas 2 semanas para vocês, tá bom? 3 semanas, lá no dia 4. Não sei como é que vocês estão de correria aí também. Que tal o dia 4? Consegue? Tá bom. Então vai ser dia 4, tá certo? Deixa eu anotar aqui. Isso aqui pro dia 4 do 02 do 2020B, né? 2021. O que mais que eu tenho que dizer disso aqui? Tá. Seguinte. Em função disso, tá? As nossas próximas aulas vão ser dedicadas a tirar dúvida desse troço, tá? As nossas aqui do dia da próxima semana vão ser para tirar dúvida disso aqui. De boa? Então, eu vou abrir aqui normal, daí tu vem, conseguiu calcular alguma coisa já, me mostra, vê se é isso, tá? Simulou, não deu certo. A princípio, só da próxima semana, tá? Eu quero ver se eu organizo uma matéria que eu não estou apresentando geralmente para a última semana do mês. A princípio, só a próxima vai ser direcionada a isso. Beleza? Entenderam o que tem que fazer? Tudo suave, sem galho. Manjando. Cadê a aula? Perdi a aula, tá aqui. Então eu vou subir esse material para vocês agora.